E nós começamos o MG1 de hoje falando sobre o Parkinson, doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas tenham essa doença. Por isso, aqui em Uberaba, pacientes resolveram buscar alternativas para amenizar as dores e por isso criaram um instituto. Confira na reportagem. É assim que o André passa boa parte do dia, fazendo o que tanto ama. Hoje ele tem 42 anos, mas desde os 12 é apaixonado pelo instrumento. Com 12 anos mais ou menos, eu tinha muita influência de bandas e tudo. E eu fui tentar tocar bateria. Só que eu fui tentar, porque eu não tinha dinheiro, eu fui tentar em lata de 18 litros cortada. Meu pai era serralheiro, eu estava aprendendo na época, eu cortei algumas latas lá. Eu tinha um pé de manga no fundo de casa. No galho do pé de manga eu coloquei e montei uma bateria de lata. E ali eu comecei a brincar e vi que talvez tinha vocação para isso. Em 2017 ele foi diagnosticado com Parkinson. Ficou longe da música por quase 3 anos por motivos de saúde, mas viu a necessidade de voltar. Foi quando ele percebeu quanta terapia trouxe resultados positivos. Para mim faz toda a diferença, porque eu estava indo para cadeira de rodas, né? Eu já estava muito mal, travando tudo, que é um sintoma clássico do Parkinson, com muita lentidão de movimento. E depois que eu retornei à bateria e fiz disso aqui uma prática, né? Logo o baterista quis compartilhar os benefícios. Foi aí que criou uma ONG para pacientes com Parkinson. Aqui, neste estúdio, 17 pessoas usam o instrumento em busca de conseguir recuperar movimentos. A gente faz a disseminação de informações, né, através da internet, todas as redes sociais, YouTube, no site nosso também. E tem apoio de músicos do Brasil. Muita gente que tem Parkinson, muitos médicos também renomados no Brasil. Na Alemanha, tem médicos da Alemanha que têm contato com a gente, fazem live toda semana praticamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é de que 200 mil pessoas tenham a doença em todo o Brasil. Parkinson afeta os movimentos dos pacientes e causa tremores em muitos casos. Parkinson também apresenta lentidão, rigidez muscular, desequilíbrio e alterações na fala e na escrita. O Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson é celebrado hoje. André acredita em uma boa evolução na maioria dos casos, por isso investe no projeto com a bateria. A gente usa a musicoterapia como forma de recuperar ou ajudar no tratamento sintomático do Parkinson, né? Porque infelizmente não tem cura. E a música, para mim, está ajudando demais. E através disso a gente repassa para o pessoal que quer fazer, né? A gente oferece aula gratuita, tudo gratuito. Vanessa também faz parte da iniciativa. Aqui descobriu um novo sentido para a vida. É um momento que eu esqueço das dores, dos sintomas da doença, que eu extravaso e me traz um renovo, muita alegria. Fazer aula de bateria para mim é fundamental, e a música, né, é fundamental para a minha superação. Porque entre as cores do mês de abril estão o vermelho e também o verde. Nós entramos no período de conscientização da doença de Parkinson, gente. A cor verde representa a esperança de cura para os doentes. Já o vermelho faz referência à tulipa vermelha, símbolo mundial da doença. Bonito, né? E hoje é o Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas sofrem com este problema, segundo o Ministério da Saúde. E esse é o tema do nosso quadro MG Responde de hoje. E para tirar todas as dúvidas de você que está em casa, é o nosso telespectador, nós estamos recebendo a neurologista, a doutora Fernanda Rodrigues. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E poder prestar esse esclarecimento sobre o parkinsonismo.
parkinsonismo e nesse dia que é tão importante, é um símbolo aí para a gente falar, né? Eu gostaria que a senhora explicasse principalmente para as pessoas que estão em casa, porque o Parkinson é uma doença que não é para pessoas que tenham mais idades. Ela pode afetar aí todas as pessoas de todas as idades. O que é o Parkinson, doutora? Então, o Parkinson, ele é uma doença degenerativa. Então, vai haver morte de neurônios que produzem dopamina no cérebro. E nós temos várias doenças que englobam o parkinsonismo. Quais são as principais características? A rigidez, né, vai ficando mais rígido, vai tendo uma lentidão dos movimentos, o tremor, mas nem todo parkinsonismo tem tremor, e também instabilidade postural, as quedas. Então, muitas vezes, o paciente vai te procurar porque ele está caindo e não sabe por quê. Porque ele está sentindo o corpo mais rígido, está tendo muita dor, né, e nem sempre ele vai tremer. Nem todo tremor também é Parkinson. Tá vendo só? Nós mostramos aí no início da nossa edição de hoje uma reportagem, inclusive a Vanessa, o pessoal que está nos acompanhando, um abraço para todos vocês, obrigada por estarem participando também, viu? A doutora, ela atende a Vanessa, que estava tocando bateria, né, doutora? Sim. E a senhora comentou que ela foi diagnosticada com 18 anos com a doença de Parkinson. Ela teve sintomas desde os 18, mas ela foi diagnosticada já agora depois dos 38 anos. Então, foi um retardo de 20 anos, praticamente, no diagnóstico, porque ela não tinha tremor. Mas ela tinha rigidez, ela tinha já uma lentidão dos movimentos, uma instabilidade, e ninguém pensava que pudesse ser isso. Então, as pessoas têm que observar, seja homem, mulher e também de todas as idades, esses pequenos detalhes, doutora? Com certeza. Né? O Parkinson é mais comum a partir dos 65 anos. Mas ele pode ser desenvolvido em qualquer faixa etária. É menos comum em criança e adolescente, mas isso ainda pode acontecer. Mas mesmo no adulto jovem, tanto o André, né, que passou na reportagem, como a Vanessa, foram diagnosticados muito jovens. Tá vendo só, gente? Pode acontecer. Por isso, a gente está aqui para responder essas dúvidas com a doutora no nosso MG Responde. A gente começa com a pergunta da Maria Lúcia, ela é do bairro São Benedito. Ela diz assim: fui ao médico e me receitaram um remédio que se chama Tremend. Passei muito mal com o medicamento e minha mão esquerda não para de tremer. Ela disse que tem 86 anos e quer saber o que pode ser isso, doutora. Então, o tremor, ele tem várias causas. É muito difícil avaliar um paciente com tremor e falar, olha, isso é um Parkinson, sem fazer um exame físico ou uma história. Então, tremor nessa faixa etária é como um Parkinson, sim. Mas nós também temos, muito comum nessa faixa etária, tremor essencial, que é uma outra forma de tremor muito frequente, mais prevalente que a doença de Parkinson, no geral benigna e familiar, que você vai ter tremor geralmente as mãos, pode tremer pernas, pode tremer a cabeça, né? Então, dependendo do que é a causa do tremor, nós vamos entrar com alguns medicamentos um pouco diferentes, né? Então, pode ser que, além de medicamentos ser muito individual, cada pessoa tem uma resposta, pode ser que, às vezes, não seja o mais adequado para o quadro dela. É importante, então, fazer novamente uma bateria de exames, seria, doutora? Um exame clínico, né? Não só um exame, porque, por exemplo, o Parkinson, o tremor essencial, que são os tremores mais comuns, eles são diagnosticados pelo exame clínico, não são por exame de imagem. Então, você não tem um exame específico para fazer. Você precisa de um profissional habilitado, capaz de fazer um exame neurológico adequado, caracterizar o tremor e propor um tratamento adequado. A senhora falou sobre esses tremores que pode acontecer para essa idade, com essas pessoas que têm aí mais de 80 anos, né? Sim. Mas uma dúvida referente ao Parkinson é relacionada à genética. É uma doença que podemos dizer que ela é genética ou não, doutora? Ela tem algumas características genéticas, principalmente quando é um tremor que acontece nesse parkinsonismo na faixa etária mais jovem, a gente sempre deve pesquisar fatores genéticos. Com a idade avançada, acima de 60 anos, 80 anos, é uma doença prevalente por já estar havendo uma morte de neurônios. E quando afeta os neurônios que produzem dopamina, isso vai acontecer. Mas quando é um paciente mais jovem, 20, 30, 40 anos, é interessante fazer o teste genético para ver se não tem um perfil. Mas não quer dizer que você tendo Parkinson, na sua família outras pessoas vão ter. Isso é uma coisa rara de acontecer. Muito bem. Tem mais uma pergunta, é da Isabel, ela é do bairro São Benedito. Como estão os estudos para a cura ou novos medicamentos para o Parkinson, doutora? Então, tem vários estudos, né? Parkinson é uma doença prevalente no mundo todo,
mas ainda não temos um tratamento eficaz de cura. Todos os tratamentos hoje, eles são tratamentos de suporte à doença. Eles vão ajudar a reduzir sintomas, mas ainda não há um tratamento de cura. Tem alguns tratamentos em vogas, por exemplo, que estão em investigação, como terapia gênica, para ver se faz uma modificação, se aumenta uma expressão, né, da produção dessa dopamina, mas ainda não temos nada de concreto, infelizmente. Todos os congressos, sempre isso é o que todo mundo espera, né? Que possa haver uma cura para as doenças neurodegenerativas, mas isso ainda não é uma realidade, mas que com a graça de Deus logo a gente possa ter essa oportunidade dessa notícia para os nossos pacientes. Ai, tomara, né, doutor? E a gente sabe que quem tem essas doenças degenerativas, é importante sempre buscar, como a gente mostrou, tem o pessoal fazendo as aulas de bateria, além de cuidar da mente, também exercita o corpo. O Parkinson é assim, ele pede para que as pessoas façam esse tipo de exercício ali dentro, claro, das suas possibilidades, porque muitas vezes nem todas as pessoas vão conseguir. Como funciona essa parte desse cuidado para quem tem o Parkinson? Sim, uma coisa fundamental do que você falou é isso. Para o Parkinson, eles não têm nenhum remédio que paralise a doença, a não ser atividade física. O exercício é a única coisa até hoje que tem documentado que ele consegue reduzir essa morte de neurônios. Então, a atividade física ela é parte do tratamento. A gente vai ter uma dificuldade para fazer atividade física nos pacientes com doença mais avançada. Então, o paciente já com um quadro degenerativo há muitos anos, ele vai ter um pouco mais de limitações. Mas é indicado para todas as fases do Parkinson, inclusive é o que tem melhor resposta. Ele associado a medicamento, a fisioterapia, a terapia ocupacional, ao fonoaudiólogo, né, que são as terapias associadas, o paciente vai ter uma resposta muito boa. Então, dependendo da fase com que ele está da doença, a gente vai propor certo tipo de tratamento diferente. Mas a atividade física ela é indicada em qualquer fase. E a musicoterapia, há vários e vários estudos documentando como ela é importante nas doenças degenerativas, principalmente no Parkinson. O André, por exemplo, é um exemplo disso. Quando ele está tocando bateria, ele não treina. Ele consegue cansar, por exemplo, fazendo uma caminhada, mas se ele estiver tocando 2, 3 horas ele de prazo, está ótimo. Olha isso. A Vanessa, a mesma coisa. Então, eu tenho vários pacientes também que são músicos, né, que têm a doença de Parkinson e que têm uma resposta fantástica. Durante aquele movimento que faz na musicoterapia, tanto da atividade mental quanto da atividade física, o paciente destrava o corpo. Então, ele reduz tremor, ele reduz a rigidez, ele melhora a velocidade, que é uma característica do Parkinson, essa lentidão. Então, ele consegue. Você vê o André ali tocando, você não pensa que ele tem Parkinson. É verdade. Você não imagina realmente. Agora, quando a pessoa para, você já consegue perceber os tremores e a pessoa muitas vezes vai ficando nervosa e irritada com essa situação também, não é, doutora? Sim. O tremor é uma das coisas que traz um desconforto muito grande, porque ele vai te limitar a escrever, vai te limitar, por exemplo, para fazer uma assinatura, vai te limitar, porque muitas pessoas, como você falou, estão observando ali o tremor. E o tremor do Parkinson é um tremor em contar moedas, né? Então, o paciente está ali parado, ele está tremendo, quando ele vai fazer alguma coisa, esse tremor se mantém um pouco. Mas, por exemplo, no tremor essencial, ele às vezes está parado, quase não treme, ele vai fazer alguma coisa, ele começa a tremer muito. Olha. Então, é uma coisa desconfortável e que tem alguns medicamentos que têm uma resposta muito boa para o tremor. Além disso, né, com a medida do avanço da doença de Parkinson, a gente tem outros tratamentos, como, por exemplo, a cirurgia. Então, hoje em dia, a cirurgia ela é uma ferramenta de tratamento, ela não é cura da doença, mas ela faz a gente voltar daquela fase já avançada do Parkinson para uma fase inicial em que o paciente respondia muito melhor. Então, o paciente consegue ter um controle, uma qualidade de vida melhor por muito mais tempo. Tá vendo só? Tem mais pergunta que chegou pra gente, doutora, do Antero. Ele é da cidade de Canápolis. Ele mandou pra gente o seguinte: tem uma dor na nuca e na cabeça há 3 meses. Pode ser Parkinson? Eu não tenho tremores. Certo. Isso é uma dúvida também frequente e que, apesar da gente olhar à primeira vista e pensar assim, mas por que seria Parkinson? O Parkinson, como ele causa rigidez muscular, muitas vezes o paciente te procura porque ele está com dor. Dor nas costas, dor na coluna, ele já fez uma avaliação com o ortopedista e não tem nenhuma causa. Então, essas rigidezes
que podem acontecer, né? Ela é principalmente de membros, mas ela pode ser axial, pegar nuca, pescoço, pode pegar a região lombar. Ela pode sim estar relacionada ao Parkinson, mas mesmo não tendo tremor, a gente tem que ter algumas outras características, como por exemplo, a lentidão para fazer as coisas e desequilíbrio. Então são coisas que na fase inicial do Parkinson o paciente já começa a observar. E a dor é uma coisa muito presente. Dor muscular, formigamento, queimação, sensação de, às vezes, parecendo que está travado, né? Então, eu tenho uma paciente que foi diagnosticada que ela era manicure. Ela não teve tremor, hoje ela já tem uns 8 anos de doença, ela tem um tremor muito discreto, mas a dificuldade dela era usar o alicate. Olha. Ela via que ela não estava tendo a velocidade, a destreza e estava travando a mão. Então, é sim uma coisa que deve ser investigada. Se foi já afastado uma alteração, por exemplo, da coluna, é necessário que seja feita uma avaliação, principalmente se tiver lentidão para fazer as coisas e tiver desequilíbrio. Tá vendo só, gente? Sempre buscar pela ajuda de um especialista. A Ingrid, do bairro São Benedito, disse o seguinte: minha mãe tem Parkinson há 30 anos. Queria saber se há algum medicamento neuromodular mais novo para o uso aqui no Brasil. Certo. De medicamento, o último que chegou aqui no Brasil foi o Xadago, né, que ele tem um princípio ativo diferente, ele já tem algum tempo fora e agora ele está disponível no Brasil há cerca de 1 ano. Então, ele é um dos tratamentos que podem ser associados aos medicamentos que a gente tem mais disponível, como o Prolopa, né? Nós temos o Pramipexol. Então, ele é um dos remédios que veio a agregar. De medicamentos novos, fora daqui do Brasil, a gente tem a bomba, né, de infusão de Prolopa, né, da levodopa, a gente tem a apomorfina, que esses a gente ainda não tem disponível no Brasil. Mas a gente já tem, então, há cerca de 1 ano, a safenamida, né, que é o Xadago, e ele tem um efeito muito bom para ajudar no controle dessas questões. Uma outra coisa a se avaliar, como eu falei também, esse tratamento neuromodulador é a cirurgia, que ela tem os critérios que pode ser indicado e que pode trazer uma melhora na qualidade de vida do paciente. Tá certo. A Ingrid da Ingrid não, agora a gente tem a pergunta da Alessandra, ela é do Marajó 1. Ela diz o seguinte: há uma forma de prevenir o Parkinson, um tratamento precoce? Faço atividade física para uma velhice mais saudável. Que bom, isso é uma excelente pergunta. Infelizmente, nós não temos alguma coisa específica para a prevenção da doença de Parkinson e das doenças neurodegenerativas. O que a gente tem na prática e vários estudos mostram? Para o Parkinson, por exemplo, um fator de proteção é o café. Eles viram que tomar 3 xícaras de café ao dia tem uma menor incidência da doença de Parkinson. A atividade física para todas as doenças neurodegenerativas é um fator de proteção. Atividade física, atividade intelectual, sempre estar aprendendo uma habilidade nova, ter uma alimentação saudável, ter um peso adequado. Então, a obesidade é um fator de risco para várias doenças, inclusive as neurodegenerativas, também o Parkinson, também a doença de Alzheimer. Outra coisa que também é um fator de proteção é evitar o uso de pesticidas. Eles viram que isso é um fator de aumento. Quem trabalha na zona rural e trabalha com pesticidas tem um aumento da incidência de Parkinson e também de depressão. Nossa. Então, medicamento, a gente não tem ainda nenhum preventivo. Mas ter uma qualidade de vida boa, uma boa saúde mental, atividade física, alimentação adequada, um controle de peso, são fatores que podem sim proteger. Isso aí. Tem mais uma pergunta agora da Laura do Jardim Copacabana. Ela disse que tem 65 anos e suspeitam que ela esteja com Parkinson. Ela diz que está tomando um remédio, Selegilina. Pode ser que eu já esteja com a doença ou esse medicamento é só prevenção, doutora? Tem alguns estudos prévios em que eles colocavam a Selegilina como um medicamento para usar na fase inicial e que ele tivesse um efeito neuroprotetor. Mas isso ainda não foi bem documentado. No geral, a gente prescreve a Selegilina para o paciente que realmente tem sintoma parkinsoniano. Então, é bem provável que tenha, sim, esse diagnóstico de Parkinson e está fazendo uma prova terapêutica.
porque se ela responde, melhora com o medicamento, a gente consegue sim confirmar esse diagnóstico. Então, isso é uma das coisas que a gente faz na suspeita da doença. Entrar com a medicação e se houve uma resposta, a gente realmente confirma que era um quadro de falta de dopamina, pensando no parkinsonismo mesmo. Isso aí. O Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes, pergunta: mal de Parkinson também causa esquecimento, doutora? Não é a principal característica da doença de Parkinson, mas com o passar do tempo, os anos que já tem de diagnóstico da doença pode evoluir sim com uma demência associada à doença de Parkinson. Então ele pode levar, mas isso não é uma característica inicial. Se isso acontece logo no início do quadro, a gente tem que pensar em outras doenças relacionadas ao Parkinson. Uma demência, por exemplo, por corpúsculos de Levy, que pode ter sintomas parkinsonianos, às vezes uma demência frontotemporal. Então, se logo no início a memória já está muito ruim, a gente tem que pensar em outra doença e não Parkinson. Isso só vai acontecer depois de 10, de 15, de 20 anos de doença. Isso aí. A Maria Virgínia, nossa telespectadora do Jardim América, obrigada pela pergunta, viu, Maria Virgínia? Ela quer saber se o Parkinson tem cura, mas nós já respondemos aqui, não é, doutora? Sim. Que é importante ter um acompanhamento e, infelizmente, por enquanto, a cura não temos, infelizmente. Né? Mas tem mais perguntas da Maria das Graças, ela é do bairro Estados Unidos. Ela quer saber o seguinte: a cirurgia que possa curar, há uma cirurgia que possa amenizar, não curar, né, como a gente falou, o Parkinson? A senhora até citou sobre essa cirurgia para reduzir um pouquinho. Eu queria que a senhora explicasse novamente para a gente, por favor. Sim. Então, a cirurgia, nós temos dois tipos, basicamente. Um é fazer uma lesão cerebral, que a gente fala de uma talamotomia, uma palidotomia, que você vai fazer uma cirurgia de alta precisão e vai lesar um núcleo que controle movimentos, então pode ter uma melhora. E a cirurgia mais moderna que a gente tem é o DBS, que é o marca-passo cerebral. Então ele é feito uma cirurgia que é feita em 2 tempos, parte dela é com o paciente acordado, a outra parte ele vai ser feito com o paciente dormindo, vai usar um dispositivo como marca-passo também, só que esse fio é ligado lá no cérebro. E aí a gente consegue fazer uma modulação dos sintomas. Então a gente consegue, com o controle, com o tablet, como você está na mão, fazer uma programação e ajudar a reduzir o tremor, né? Ela responde muito bem para o tremor, ajuda a melhorar essa questão da rigidez, da marcha, que é uma dificuldade muito grande no paciente com Parkinson, na deglutição, na fala. Então essa cirurgia ela vai promover uma qualidade de vida melhor para o paciente. No geral, o paciente vai manter ainda os medicamentos, mas muitas vezes uma dose muito menor e com um controle muito mais adequado da doença. Muito bem. A Sônia, do Parque das Américas, quer saber quais são os melhores exercícios para a pessoa que tem o Parkinson, doutora? Certo. Nós não temos um exercício típico para a doença de Parkinson. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, a marcha noruegana, por exemplo, em que ele vai fazer exercício como se ele estivesse esquiando. Não há um exercício melhor do que o outro. O que é mais adequado para um paciente com Parkinson? Tem que ser um exercício que ele tenha uma afinidade, porque se o paciente não gosta daquilo, ele vai desistir com facilidade. Então o paciente precisa ser alguma coisa que ele goste e que ele tenha uma frequência. Quanto maior a frequência que o paciente fizer, melhor ele vai ter de resposta. Então, no mínimo 3 vezes na semana, se conseguir fazer 5, conseguir fazer 7 vezes na semana, ele é o ideal. Pode ser natação, pode ser uma caminhada, pode ser academia, pode ser dança. O que não é tão recomendado? Exercício de alto impacto, como por exemplo um crossfit. Mas as outras modalidades de exercício, elas podem ser feitas e vão ter uma resposta muito boa. Então, vale a pena escolher aquela que você gosta mais. Além da música também, como a senhora citou, que é muito importante e faz a diferença ali na vida do paciente, não é? Tem também a pergunta da Maura, ela é do Boa Vista, ela diz que a mãe dela tem 79 anos. Ela segura uma tampa de panela, por exemplo, e a mão dela treme muito. Ela quer saber se isso pode ser o Parkinson. Se quando ela faz um movimento, isso piora muito o tremor, a gente pensaria mais no tremor essencial do que no Parkinson. No Parkinson, no geral, ele vai ter um tremor de repouso que com o movimento ele vai se manter. No tremor essencial, que é um diagnóstico diferencial, o paciente parado, ele vai ter às vezes um tremor pequeno, mas quando ele vai fazer algum movimento fino, ele treme bastante.
Então vai segurar uma tampa, vai tomar uma água, vai escrever, aquele tremor ele piora muito. E aí o tratamento é diferente do tratamento da doença de Parkinson. E tem uma resposta muito boa. Tá vendo só? Tem agora a pergunta, gente, do Roberto. Ele é da cidade de Goiânia. Muito bom, né? Que bom. Um abraço para você, Roberto. Ele mandou assim: oi, moro em Goiânia, mas acompanho o MG1 daqui de Uberaba. Queria saber, minha mão direita treme muito. É Parkinson, doutora? Então, assim, como eu respondi a pergunta anterior, para que a gente pense que isso é Parkinson, não basta só o tremor. Então, além do tremor, tem que ter uma lentidão dos movimentos, está fazendo as coisas com mais dificuldade, mais lentidão, muitas vezes desequilibrando. Pode ter outras coisas, porque a doença de Parkinson ela tem outras características não motoras. Diminuição do olfato, o intestino fica mais preso, muitas vezes dificuldade de engolir, salivação excessiva, né, começar a ficar babando, dores, às vezes descontrole de pressão, de temperatura. Então essas outras coisas podem acontecer no paciente com Parkinson. Então só o tremor na mão não é um critério para fechar um diagnóstico, mas se tem esses outros sintomas associados, pode ser um alerta para que possa ser essa doença. Tá certo. Pessoal, são muitas perguntas, a gente conseguiu responder boa parte delas, a gente espera, boa parte delas aqui, a gente espera que de uma maneira direta ou indireta a sua dúvida tenha sido esclarecida. Doutora Fernanda, o nosso muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria que a senhora deixasse um último recado para os nossos telespectadores nesse dia tão importante, não é? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, tá certo? Para o paciente, né, que tem Parkinson, para o familiar que tem Parkinson, o que é muito importante? Ter uma rede de apoio, se cuidar. Apesar de ser uma doença até o momento incurável, ela é uma doença que tem como ter tratamento, ter uma qualidade de vida boa, melhorar, né, essa questão tanto da parte emocional, física e mental. Então, nunca deixe de se cuidar. Isso é uma coisa muito importante. Tenha paciência se você convive com alguém com Parkinson. Seja uma pessoa que apoia, que incentiva, que oriente, o ajude a tomar os medicamentos, porque são vários medicamentos ao dia, principalmente com o avançar da doença. Então, dê esse carinho, dê esse apoio. Isso faz muita diferença na vida de cada um dos pacientes. Com certeza. Doutora, mais uma vez o nosso muito obrigada por participar aqui com a gente, esclarecer todas as dúvidas e até uma próxima, doutora. Muito obrigada.